Quantas amigas suas chegam pra você e falam: ai amiga, eu morro de medo do parto porque eu tenho medo de lacerar, eu tenho medo de rasgar, então eu prefiro fazer cesárea. será mesmo? Será que todas as mulheres têm laceração na hora do parto? E será que isso tem como ser evitado? E quais são os graus de laceração e as complicações disso? Então, galera, esse vídeo é especial para a gente poder responder todas essas perguntas e desmistificar esse tema que vocês me pedem tanto. A primeira questão que precisamos compreender é que existe uma grande diferença entre episiotomia e laceração. Inclusive, eu vou gravar um vídeo específico falando só sobre episiotomia. Mas a episiotomia é algo realizado por bisturi, é feito pelo médico para pseudo facilitar a passagem do bebê. Entretanto, esse corte ele é um trauma na região da mucosa e também nos esfíncteres, na parte do períneo, pega músculos. É algo que com certeza vai vir e vai ter uma complicação muito maior para essa mulher no seu pós-parto. A gente, inclusive, tem inúmeras mulheres que relatam dor depois na relação sexual e também uma fibrose, ou seja, a parte onde aconteceu a episiotomia, ela não tem mais a mesma elasticidade e por isso também pode gerar problemas até de prolapso e incontinência urinária. Por isso que a gente sempre pensa, o porquê provocar um trauma, sendo que pode ser que o seu bebezinho passe e você não tenha nenhuma laceração. Então é algo que a gente realmente deve parar, inclusive a OMS já coloca isso como uma violência obstétrica e não deve mais ser realizado de rotina em todas as mulheres. A laceração, que é o tema específico do nosso vídeo de hoje, pode acontecer, mas também pode não acontecer. Então as classificações elas vão até o número 4. O grau 0 é quando a mulher ela não tem nenhuma laceração, ou seja, o bebezinho passou, o seu períneo está íntegro, não tivemos nenhuma laceração e ela está totalmente liberada. Então, a laceração número 1 é quando a parte da mucosa da vagina, ou seja, a parte mais superficial da vagina, teve alguma laceração. Essa laceração ela pode ser tão superficial que é como se a gente assim ralasse o joelho ali no asfalto. E às vezes não precisa nem de sutura, porque o próprio corpo vai lá e estanca. Às vezes é necessário, sim, uma sutura, mas é uma sutura superficial, só ali dos grandes lábios para justamente estancar esse sangue. A laceração então de grau 2, ela já vai pegar então a parte da mucosa e também vai pegar a parte interna, que seria a parte muscular. Essa laceração a gente já tem que fazer sutura, não tem como deixar o corpo estancar porque é um pouco mais profundo. Então seria pontos mais internos e pontos também externos. Essa laceração não tem complicação para a mulher, ela vai ter facilidade depois na relação sexual, a cicatrização é super tranquila e inclusive se você tiver uma laceração e precisar receber pontos, é importante colocar que você não precisa retornar ao médico para retirada desses pontos, porque o fio hoje em dia já é absorvido pelo nosso corpo, então é super fácil, o corpo vai reabsorver super tranquilo. Então essas lacerações são também comuns na hora do parto, mas elas são ainda classificadas como algo tranquilo para o nosso corpo. Entretanto, as lacerações agora de grau 3 e 4, elas são prejudiciais sim ao corpo feminino. E essas lacerações, eu já vou explicar para vocês, elas ocorrem muitas vezes por várias questões. Mas a laceração então de grau 3, a gente já vai pegar então a parte externa, a parte interna, mas também vai correr, como é popularmente falado, corre em direção ao ânus. Então ela pode também chegar ao esfíncter anal. Essas lacerações de grau 3 e 4, elas são muitas vezes acometidas por mulheres que não têm instrução, mulheres que fizeram força muitas vezes exacerbada na hora errada, então tiveram o que a gente chama de puxos dirigidos e principalmente tiveram uma laceração decorrente de uma má assistência, ficaram em posição de litotomia, tiveram assistência inadequada da própria equipe, então esses são os fatores mais comuns para terem uma laceração de grau 3 e grau 4. A laceração de grau 4, essa muitas vezes precisa até de processo cirúrgico para recuperação. E ela vai fazer o que a gente chama de união entre as duas regiões. Então o esfíncter anal e o esfíncter vaginal, os dois acabam se unindo. Então a gente tem uma laceração de grande porte,
muito séria e que pode sim acometer problemas sérios no futuro dessa mulher. As mulheres que têm, então, laceração de grau 13, grau 4, essas mulheres, elas podem sim ter dificuldades na relação sexual no futuro, que é o que a gente chama de dispareunia, dor na hora da relação sexual, e inclusive eu já gravei um vídeo para vocês com relação ao tema, inclusive vou deixar um cardzinho aqui para vocês assistirem esse vídeo, que tá bem legal, são informações bem importantes. E aí fica a dica final para você. Se você teve qualquer tipo de laceração, seja de grau 1, grau 2, ou grau 3, é extremamente importante que você cuide da cicatrização desse local, dessa região, já que é uma região abafada e a gente precisa cuidar ali porque tem um risco de proliferação de bactéria bem intenso. E eu já gravei um vídeo também sobre um chá que você pode fazer, um absorvente com chá, que esse chá vai ajudar na cicatrização desses pontos. Já vou deixar também um cardzinho aqui, então, para você começar já a colocar em prática e cuidar do seu pós-parto. Meninas, espero que eu tenha solucionado essa dúvida que é tão frequente aqui no canal. Coloca nos comentários o que você achou e eu vou ter o privilégio também de poder te responder caso você ainda tenha alguma dúvida. Não esquece de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas para a gente desmistificar esse tema tão importante. Um grande beijo então, galera, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!